Eu acho que a do Júnior se relaciona mais com o que a gente está falando neste momento, porque eu tenho a impressão de que o identitarismo que ele fala tem alguma relação com um certo tipo de atomização que a gente conversou. Qual a posição do Gustavo sobre o identitarismo à luz marxiana e a cooptação capitalista, né? Principalmente por conta da cooptação capitalista, eu tendo a considerar que tem mais relação com o que a gente está falando nesse momento, essa pergunta do Júnior. E eu acredito que assim, a pergunta por si só ela já fala muita coisa, né? Como você avalia políticas identitárias como uma maneira de fazer política com P maiúsculo? Certo. Tá. Primeiro, só um parênteses rápido a respeito da questão da Ana, que é interessante, só um comentário rápido. Sim, esse salário por peça ou por serviço prestado sempre existiu em certos setores, em certos nichos do setor têxtil, inclusive nas roupas de marca, tá? Sempre existiu. Por exemplo, na indústria de cana, de açúcar no Brasil, em São Paulo, é a forma dominante há mais de um século. Agora que ela está sendo mais automatizada, mas sempre se trabalhou e se recebeu em função da quantidade que você conseguia cortar em um dia. Na agricultura, de um modo geral, é bastante comum. Né? Então, e na questão do Júnior, então, essa questão tem dois aspectos a respeito do identitarismo. Primeiro, é inegável que, exatamente como eu mencionava na minha fala inicial, né, em relação à pergunta do Vinícius, que foi quase uma exposição inicial, que o capitalismo tem essa característica de ter essa dimensão de unidade, de centralização, de universalidade, que se desenvolve às nossas costas, né? Que nega as diferenças de maneira brutal ou as acentua conforme os seus próprios interesses, as acentua negando-as também, né? Criando aquelas caricaturas a respeito do Nordeste, a respeito dos negros, a respeito disso, daquilo outro. E esses aspectos se baseiam em problemas reais que existem, tá? Então, quando as pessoas se levantam com relação a opressões que existem de naturezas étnicas, de natureza racial, de natureza de gênero, é uma luta legítima. Agora, qual o problema que eu vejo? A maneira como isso aí é tratado pela maioria das elaborações que tem esse rótulo de identitarismo, ela tende exatamente a separar o que vincula todos esses setores oprimidos, sejam as opressões de natureza racial, étnica, de gênero, orientação sexual. Primeiro, as diferenças existem e têm que ser levadas a sério. Para a gente tornar real uma unidade da classe trabalhadora, e na minha opinião essa unidade da classe trabalhadora é uma necessidade, eu volto a tocar nesse ponto, porque sem essa unidade não tem como destruir uma forma de organização social que se baseia nessa relação, na apropriação de valor que se baseia nessa relação, não é uma escolha que nós temos. Então, não é como existe no marxismo por aí, que, então a classe é mais importante do que o gênero, a orientação. Não, individualmente pode até não ser o mais importante, né? Eu até costumo dar o exemplo que eu posso tranquilamente ser amigo de um liberal. Alguém que acredita no liberalismo, tem isso como concepção e tal, mas eu não sou amigo de uma pessoa que é consciente, explicitamente racista, machista e por aí vai. Então, desse ponto de vista, eu considero até pior esses tipos de opressão. A questão não é essa. A questão é que, dentro da classe, essas opressões são jogadas para jogar um setor contra o outro. Né? Você vê na Europa, se você pega uma Alemanha, os trabalhadores turcos, que recebem muito menos do que os alemães, isso na Europa inteira, envolvendo a questão religiosa islâmica também. No Brasil, os trabalhadores negros, um país que passou por quase 4 séculos de escravidão, que são a maioria da população do país, e que recebem menos impostos iguais, são submetidos a condições de trabalho distintas, na vida social na vida fora do ambiente de trabalho, mais ainda. Então, a gente tem que levar muito a sério essas questões, mas no sentido de combater esses distintos tipos de opressão, é assim que eu vejo como marxista, para unir a classe, e não separá-las e autonomizá-las, porque a questão da unidade da classe é uma necessidade se nós quisermos botar o dedo na ferida dessa forma de organização social, que está, inclusive, na base da reprodução dessas diversas formas, né? Então, o problema que eu vejo nas concepções identitaristas é que elas autonomizam e tentam ver assim uma soma de lutas identitárias,
mas que não são efetivamente interligadas por um norte, né? São interligadas apenas discursivamente, mas não atinge ali o nervo central da organização da sociedade, que é a classe. Então, eu acho que essa palavra sintetiza bem o que eu penso. Eu acho que é combater as opressões sem mediação, tá? De maneira direta, cabal, mas com o objetivo de unir a classe de maneiras que ela possa travar uma luta efetiva na sociedade, mesmo sabendo que essas opressões transpassam a classe, tá? Elas vão aparecer no seio dos próprios empresários, entre os próprios capitalistas e tudo mais. Só que ser marxista, e eu me considero marxista, é assumir um lado. Não vou negar o que acontece, e se tiver, por exemplo, um caso de machismo que se dê entre empresários, eu vou repudiar. Mas o que me interessa organizar é essa classe combater a ferro e fogo a opressão que existe no interior para que ela seja, a comunidade possa ser real e não uma abstração. Tá? Um exemplo que eu dou a respeito de Marx sobre isso, que eu até trato no livro que eu escrevi a respeito da opressão dos trabalhadores irlandeses na Inglaterra. A Irlanda oprimida pela Inglaterra, né? De tal forma, teve sua indústria destruída, milhões de trabalhadores irlandeses migravam para os Estados Unidos e para a Inglaterra, chegavam na Inglaterra, sofriam um preconceito enorme, inclusive dos trabalhadores ingleses, recebiam salários mais rebaixados que contribuíam para rebaixar o salário geral. A batalha de Marx foi que os trabalhadores ingleses se organizassem para defender a independência da Irlanda e os trabalhadores irlandeses na Inglaterra. Entende? É um exemplo prático de como isso foi feito. Se transformou em linha da AIT, da Organização da Associação Internacional dos Trabalhadores, que assumiu a Irlanda e falou, olha, se os trabalhadores ingleses não derem toda a força possível na luta defesa pelos trabalhadores irlandeses, uma revolução socialista na Inglaterra é impossível. Porque se essa opressão não for combatida até o fim, não vai haver unidade entre trabalhadores irlandeses e ingleses dentro da própria Inglaterra. Percebe? Então veja que, ao mesmo tempo que existe, em certo sentido, uma centralidade da classe do ponto de vista do papel que ela representa na sociedade, não é uma centralidade no sentido de opor um problema ao outro e qual deles é mais ou menos importante. Mas, pelo contrário, olha, essa unidade da classe vai ser pura abstração, nunca vai acontecer se nós não combatermos dentro dessa classe essa opressão até o fim. Então, isso se difere das linhas identitaristas. Não minimiza o problema, que está na base dessas concepções identitárias colocam com toda razão, esses problemas existem, são de extrema importância e devem ser levados até o fim, mas não os autonomizam, não os isolam, os vinculam a um projeto maior que coloca a própria forma de sociedade em questão. Então, é por aí que eu vejo a questão. O livro que vocês colocaram, que eu publiquei, teve uma reedição recente, uma segunda reimpressão, na verdade, não é uma reedição porque o texto é o mesmo. Tem um capítulo 4, eu trato especificamente dessa questão de como vincular as diferenças de todos os tipos à universalidade da Revolução Socialista. Porque a Revolução Socialista se coloca como uma tarefa universal porque o capitalismo é universal. Uma vez mais, nós não temos escolha. Ou é um processo amplo de destruição da forma de sociedade, ou ele retrocede e definha. Mas o socialismo é pura abstração se nós não levarmos todos esses aspectos de opressão nacional, étnica, racial, de povos originários, gênero, muito a sério e soubermos vincular na prática, efetivamente, essas questões a um programa mais geral. Então, é por aí que eu vou desenvolver. Na verdade, eu só estou aí acompanhando a exposição do próprio Marx, partindo do exemplo irlandês, chinês e indiano que ele tratou à época.